Faço uma pergunta a vocês. Para vocês, como cristão, como membro da Assembleia de Deus, como os protestantes, o que foi a reforma protestante para vocês? Ismael, e nossos queridos ouvintes, a reforma protestante para nós, falando um pouco de história, foi um dos maiores movimentos religiosos, certo, que já aconteceu na história. A gente pode pegar nos livros didáticos, que é aquele que você tem para aprender. A gente pode pegar nesses livros convencionais que você está vendo aí na nossa live, que estão aqui em cima da mesa, e já é um incentivo, né, para a leitura dos irmãos. Está registrado. E contra fatos não há argumento, certo? Nós louvamos a Deus por esses homens que nós vamos falar, que não tiveram a sua vida por preciosas, mas obedeceram e ouviram a palavra de Deus e deram procedimento a esse evento, esse fenômeno que foi a Reforma Protestante. Nós vamos ver que a gente não vai, conforme a gente combinou, não vamos descer tanto no cronologicamente, mas a gente vê que desde lá 303, aquela visão que Constantino teve, que a igreja começa a ter mais poderes, né? E ele traz o cristianismo para ser o centro de tudo. Desde aquele tempo, onde a gente pensava, não, se a igreja agora, que era perseguida, agora está do lado do governo, né? Que era o Império Romano, disse, não, agora a coisa vai melhorar. E torna-se exatamente o contrário, né? Os homens se vendem, aceitam suborno. Quem era perseguida... E agora, a igreja que era perseguida... Virou perseguidora. Torna-se perseguidora. E nós vamos ver que desde lá, 303, até nós chegarmos aqui, só para vocês terem ideia do tempo que foi, né? De 303 a 1517, dá quantos anos? Oi? Dá quantos anos? 1.200 anos. De qual data? De 303, da visão de Constantino, sim, até a Reforma Protestante, dá 1.200 anos a igreja comandando impérios e dando o norte das coisas como elas deveriam acontecer. É bem verdade também, gente, porque até hoje é assim. Quem manda é quem tem conhecimento. Porque naquela época, os escritos da Bíblia Sagrada eram apenas em latim, depois passou para a Alemanha, né? Então, quem tinha escola, quem sabia ler, quem sabia escrever, era quem detinha o conhecimento. Então, por exemplo, um camponês não tinha o conhecimento. Tudo o que era lido, que era repassado, era da forma como eles queriam repassar, tá certo? E a gente louva a Deus, porque hoje a gente tem a nossa Bíblia impressa, tem ela digital, e a gente só é enganado se a gente quiser, né? Louvado seja Deus. Mas a gente agradece a Deus por Deus ter aberto os olhos, o entendimento de muitos, para que se revoltasse e não deixasse as coisas como está, para que hoje nós tivéssemos esse acesso a esse conhecimento das Sagradas Escrituras. E eu vejo uma grande verdade aí, Johannes, porque como a Escritura Sagrada, a Bíblia, passou muito tempo restrito, só poderia surgir uma reforma como essa se fosse de fato alguém de dentro. De dentro, exatamente. Porque se fosse alguém de fora, como é que alguém de fora que nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha tido a oportunidade porque era restrita? Aí, por isso que eu digo que tinha que ser alguma revolução, tinha que vir de dentro, porque alguém que teria que se inconformar, alguém que leu, alguém que entendeu. Exatamente. Porque o povo, de fato, entrava naquele versículo, o povo padece por falta de conhecimento. Não tinha. Exatamente. E o interessante, como o Ismael falou, quando o Martim Lutero ele é levantado, tá certo? Muitos foram contra ele, dizendo, olha, você está blasfemando, você está pecando, não é assim que a gente ensinou, não é assim que a Bíblia diz, né? Mas como a gente já tem um conhecimento e a nossa mente é aberta, assim como foi a de Martim Lutero e de vários outros revolucionários, disse assim, olha, não é assim como está escrito, certo? Até porque eu costumo dizer que as Sagradas Escrituras, ela é mais profunda do que extensa, né? Às vezes a gente diz assim, a Bíblia é muito grande, tem 66 capítulos, mas a profundidade dela, ó, vai muito além. Vai muito além da nossa imaginação. Ela vai tão além da nossa imaginação que se a gente não tiver o Espírito Santo para nos entender a profundidade dela,
a gente não tem entendimento de nada. Essa era uma das desculpas que eles usavam para aprender a Bíblia, né? Eles diziam que um homem comum, um homem simples, não tinha entendimento, e não tinha capacidade suficiente para compreender a palavra de Deus. Então era necessário que um sacerdote, né, um padre ou o bispo que pertencesse ao clero, ele sim fosse o responsável. Aí nós vamos ver, vamos segurar, né? Daqui a pouco. Mas nós sabemos que a reforma protestante não vem de Lutero somente. Exatamente. Nós sabemos que teve pessoas que começaram. Ele só fez, ele concretizou, né? Ele botou à frente. Porque antes dele veio muitos outros nomes. Exatamente. Ele, na verdade, ele deu continuidade, né? Porque a gente vai olhar bem antes mesmo, há 100 anos atrás, antes de 1517, né? Quando foi que deu o início à Reforma Protestante, um homem chamado João Hus, ele já havia profetizado. Né? Vocês estão matando hoje um ganso, certo? Mas daqui a 100 anos, ou seja, 100 anos antes, né, já estava se iniciando o pontapé, porque já estava sendo profetizado que alguém iria se levantar, tá certo? Vocês estavam matando um ganso hoje, mas alguém iria se levantar para dar continuidade a essa reforma. E é algo interessante porque, certo, a gente vê a questão assim, protestantismo, representante do protestantismo, e o pontapé da reforma sim foi Lutero, mas, como até Johannes acabou de citar, teve pessoas antes, né? Como João Hus profetizou em sua morte, quando estava sendo queimado, deu aquele brado onde ele profetiza que virá um, né? Então a gente pode tomar que sim, veio homens que ainda vinham dando essa continuidade lá atrás, mas foi Lutero que deu o pontapé principal. Tem uma frase muito interessante, que uma andorinha só ela não faz verão, né? E uma pessoa fora era impossível, gente. De acordo com como estava o sistema montado, dos nobres, dos papas, dos monges, tal, de todo o clero, era impossível uma pessoa só Martim Lutero, ele fazia a reforma protestante sozinho, né? Mas foi vários outros percursores, vários outros reformadores que contribuíram para que a reforma pudesse acontecer. Eu estou inclusive aqui com o livro em mão, Os Heróis da Fé. Martim Lutero, a respeito desse texto, mas só voltando aqui que você leu, ele diz uma coisa interessante, ó. Na página 20, ele diz assim: um dia subi na escada santa do palácio, de joelhos, desejando as indulgências do chefe da igreja prometida por esse ato, ressoaram nos meus ouvidos uma voz como de trovão, que era a palavra dizendo: o justo vive pela fé. Olha aí.